Quem aí já notou que ouve o som da sirene de um caminhão de bombeiros ou de uma ambulância do SAMU mudar de altura? Lembrando que para física, para acústica, né? Quando eu falo em altura do som, eu estou falando sobre frequência, sobre graves e agudos, e não sobre volume ou intensidade sonora. Então a minha pergunta é: quem já notou o som da sirene de uma ambulância indo de mais agudo para mais grave quando uma ambulância, em alta velocidade passa por você? Ou também você pode ter notado essa mudança na altura, lembrando de agudo para mais grave, do motor de um carro de corrida de Fórmula 1, por exemplo. Olha, quando uma fonte está se movendo, em direção a um observador, uma fonte sonora, esse observador ouve um som mais agudo do que quando a fonte está parada. E quando essa fonte está se afastando do observador, esse observador ouve um som mais grave. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler e ocorre não só para ondas sonoras, mas para todos os tipos de onda. Bora ver por que isso ocorre e entender essa diferença, entre a frequência de som percebida com relação à frequência emitida por uma fonte? Olha, é só vir junto comigo que eu vou explicar tudo nesse Trem de Física! Considere a sirene de um caminhão de bombeiros em repouso, paradinho ali de boa, que está emitindo um som de determinada frequência e em todas as direções, conforme a gente mostra aqui nesse desenho. As ondas sonoras, emitidas pela sirene estão se movendo com a velocidade do som no ar, e esta é independente da velocidade da fonte ou da velocidade do observador. Se a nossa fonte, no caso o caminhão de bombeiros, estiver se movendo para frente, a sirene ela vai continuar a emitir o som na mesma frequência do que quando o caminhão estava em repouso. Mas as ondas de som emitidas que foram para a frente do caminhão, estou falando aqui dessas frentes de onda aqui, na frente do caminhão. Elas estão mais próximas uma das outras ali do que quando o caminhão estava em repouso. Dá para a gente comparar o desenho aqui do caminhão parado com o caminhão em repouso. Bem, isso ocorre porque o caminhão de bombeiros, conforme ele vai ali se deslocando para frente, ele está, digamos ali, alcançando as frentes de onda emitidas anteriormente. Logo, a cada frente de onda emitida, essa onda vai estar ainda mais perto da anterior. Então, uma pessoa na calçada, em frente ao caminhão que está passando na rua, ela irá receber mais frentes de onda por segundo nela. Então, por isso, a frequência ouvida por essa pessoa é maior do que a frequência do que quando o caminhão estava parado. E frequência maior significa som mais agudo. Já as frequências ali recebidas por uma pessoa que está atrás do caminhão é uma frequência menor, porque a cada emissão ali de uma frente de onda, o caminhão se afasta um pouco da onda anterior. Então, assim, menos ondas, menos frentes de onda por segundo passam por um observador que está atrás do caminhão em movimento. Então, portanto, frequência menor significa som mais grave. Vamos dar uma olhadinha em uma outra situação, representada aqui nesse desenho. Nessa situação, eu tenho representado uma fonte de onda sonora, dada por esses pontos aí, de 0 a 3. Na verdade, é uma única fonte sonora fotografada aí em instantes de tempo diferentes. Bem, essa fonte está se afastando do nosso observador Luiz. Então, o Luiz vê essa fonte se afastar dele e indo em direção à nossa observadora Carol. Então, ela vê essa fonte se aproximar. Bem, a fonte de ondas se movimenta com uma velocidade constante, identificada aí por VF,
que é a velocidade da fonte. Então, repetindo, ó, essa velocidade VF, né, indica a velocidade da fonte e não a velocidade das ondas no meio. A fonte ela está emitindo ali ondas sonoras de uma frequência F qualquer. Bem, as diferentes posições dessa fonte, que são os pontos aí de 0 a 3, né? Indicando os instantes de tempo, né? Eu tenho t igual a 0, t igual a tzão, ui que delícia, onde tzão é o período da onda. Então, ó, se tzão é o período, a cada ponto representado, um ciclo da onda foi completado. Ou a mesma coisa dizer aí que a cada um desses intervalos de tempo, a onda andou um comprimento de onda. E aí os demais instantes aí, né, t igual a 2 vezes o período e t igual a 3 vezes esse período. E depois que essa frente de onda deixa a origem, o seu movimento ele vai ser governado pelas propriedades do meio. Então, o movimento da fonte não vai afetar uma onda que já foi emitida. E aí, se a gente olhar para esse próximo desenho, no instante t igual a 2. Esse é o tempo em que 3 frentes de onda já foram emitidas, né? Então, cada uma das frentes de onda circular, dá uma olhadinha no desenho, né? É centrada no ponto onde ela foi emitida. Pelas cores dá até para a gente identificar melhor, né? Então, a onda circular vermelha está centrada onde ela foi emitida, né? No ponto 0. Aí a mesma coisa para as ondas verde e azul, que estão centradas nos pontos 1 e 2. Aí, pode ver aqui, ó, no desenho aqui, que as frentes de onda próximas ali à Carol, elas ficam mais juntinhas, na direção onde a fonte está se movendo, né? Estão se afastando na parte de trás da fonte, né? Próximas ao Luiz. Então, esse comprimento de onda, que eu chamei aqui de lambda+, que a Carol está recebendo, vai ser menor do que o comprimento de onda que seria emitido ali se a fonte estivesse em repouso. E aí, da mesma forma, o comprimento de onda, né, que eu chamei de lambda-, que o Luiz está recebendo, vai ser maior do que se a fonte estivesse parada. Bem, essas frentes de onda, né, vão se aproximar ou se afastar na velocidade da fonte, VF, né? Então, consequentemente, a frequência, que eu vou chamar aqui de F+, detectada pela Carol, que é observador, né, de quem a fonte está se aproximando, vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte. Lembrando que frequência, né, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. E aí, da mesma forma, se eu olhar para o Luiz, né, a frequência F-, detectada por ele, vai ser menor do que a frequência da fonte. Então, é essa mudança de frequência, né, quando eu tenho um movimento relativo entre uma fonte e o observador, que a gente chama de efeito Doppler. Note que eu falei em movimento relativo. Então, tanto faz se é a fonte ou o observador que estão se movimentando. Bem, para o caso, então, de um observador em repouso e a fonte se movimentando, pode-se demonstrar aí matematicamente que a frequência que chega no observador, que chamamos aí de F+, né, e que é uma frequência aparente, já que a fonte vai continuar a emitir o som na mesma frequência. Bem, essa frequência ela pode ser calculada como, né, F+ é igual à frequência da fonte dividido por 1, menos a divisão aí, né, entre a velocidade da fonte e a velocidade da onda no meio. Ora, esse denominador aqui, ó, vai dar um número menor do que 1, né? Então, como a gente já viu aí nos casos estudados, a frequência aparente vai ser maior do que a frequência na fonte. Então, isso para um caso de uma fonte se aproximando do observador. Já para o caso de uma fonte se afastando, aí a gente muda o sinal aqui, ó, do observador, é uma soma, né? E aí esse número vai dar um número maior do que 1. Aí a nossa frequência aparente, F-,
vai dar uma frequência que vai ser menor do que a frequência na fonte. Bem, o efeito Doppler, ele causa, então, a mudança da frequência ouvida pelo observador. E aí a gente pode comprovar essas mudanças aí de agudo para mais grave nos sons, por exemplo, sei lá, das sirenes que passam por nós de um carro em alta velocidade. Ou nos sons dos motores de carros de corrida. O efeito Doppler, como eu já tinha mencionado, né, ele é válido para todos os tipos de onda. Então, também teremos efeito Doppler para a luz. Quando uma fonte de luz, né, se aproxima de um observador ou detector, né, a gente já sabe, haverá um aumento da frequência aparente ou da frequência observada. E quando ela se afasta, haverá uma diminuição nessa frequência observada. Só que para a luz, a gente não vai ter graves e agudos, né? Isso aí são para ondas sonoras. Mas a gente vai ter, então, mudança nas cores. O aumento da frequência, então, é chamado de desvio para o azul, porque o aumento é na direção do final do espectro da luz visível, onde a gente tem ali o azul e o violeta. E a diminuição da frequência vai ser chamado de desvio para o vermelho, referente à extremidade de baixa frequência ou a cor vermelha do espectro. Então, para objetos que se movem em velocidades normais, esse é um efeito assim, muito, muito pequenininho. Não dá, por exemplo, para a gente ver efeito Doppler da luz no farol de um carro se aproximando. Mas quando se trata de estrelas e galáxias, aí a história é outra. Por exemplo, todas as galáxias distantes têm um desvio para o vermelho, o que significa então que todas essas galáxias distantes estão se afastando de nós. E em muitas dessas observações e medições aí de efeito Doppler, elas dão suporte à ideia que o universo começou em um Big Bang cerca de 14 bilhões de anos atrás. E o universo aí continua se expandindo até os dias de hoje. Bem, galera, espero de verdade que tenham gostado muito desse vídeo. Para quem está estudando para o Enem, essa matéria é extremamente cobrada, então estude bem essa matéria. Se gostou desse vídeo, já sabe, né? Curta, compartilhe. Vamos fazer com que conteúdo gratuito e de qualidade atinja o maior número de estudantes. Então eu vejo vocês no próximo Trem de Física!